A todos. Então, em nome aqui da RNP, eu agradeço mais uma vez o convite de a gente estar tendo esse espaço para falar com vocês aqui, trocar ideias. Em nome da diretoria de PT, toda está representada, né? Porque, como vocês vão perceber, é quase um pupurri a apresentação que pega um monte de projetos, programas e assim vai. Então, nem todos os projetos que eu vou falar aqui estão sendo gerenciados por mim. E uma ressalva importante é que eu não sou especialista da área de cloud, então a minha área de atuação é a gerência de projetos. Bom, o conteúdo por reaproveitamento não vai estar muito normalizado, então vocês vão ter coisa em inglês e em português. Mas eu acho que a gente se entende. Tem um passinho? Não, eu vou passar. Então, a agenda, eu queria perguntar, quem conhece a RNP, eu queria que levantasse o braço. Quem sabe o que é a RNP? Tá. Então, vou pular os slides introdutórios, eu tinha reduzido, né, tinham vários, eu botei só 3, e vamos seguir adiante. Tá. Pode passar, por favor. Vamos adiante. Tá, bom, a RNP atende a um número muito grande de clientes, né? Tem mais de 20 anos de existência. O Backbone, essa é uma figura que talvez não esteja, eu acho que ela é a última versão, mas pode ser que tenha alguma alteração já mais recente que não esteja refletida aí. Eu deixei aqui esses slides menores que tem um objetivo sendo perseguido, que é essa capilarização, ali mais ou menos representada pela cor verde daquela figurazinha ali, que tem a ver com o PNBL, e aqui o aumento da capacidade de conexão dos campi, né? Então, tentar sair desses núcleos aqui e ter uma velocidade mais elevada para esses pontos mais espalhados aqui pelo país. Pode seguir. Um exemplo aqui só, enfim, lembrando os links internacionais que a gente tem. Como vocês conhecem a RNP, essa informação também é repetitiva. Vamos seguir. E aqui eu botei 2 slides. Pode passar, por favor. Esse primeiro, ontem conversando com a Yara, que é a diretora da área de P&D, a gente estava falando dessa questão de grid, né? Porque eu estava fazendo um retrospecto de um dos programas mais tradicionais nossos lá, para ver os projetos que a gente financiou desde 2002 que tinham alguma relação com cloud. Mas aí o termo cloud, digamos, ele é mais recente, né? Mas aí fui esbarrar lá em 2005, 2006 em algumas coisas que foram financiadas pela RNP que estão relacionadas à grid, à grade computacional, que eu também não sou um especialista em grade computacional, mas assim, o que eu pude destaquei uma frase aqui do Wikipedia, e já existia lá o conceito de provisionar recursos de computação, armazenamento e rede, né? Aí veio cloud, e aí eu peguei um pedaço só da definição lá do NIST, e aqui se acrescentou essa capacidade de aumentar, diminuir, né, de forma dinâmica e tudo mais. Então, é só uma provocação para lembrar que a gente na RNP, a gente está falando de fazer ciência, né? Dar suporte para que a ciência aconteça através do backbone, das aplicações, dos serviços, assim vai. E hoje em dia, digamos, o que eu estava conversando com a Yara era isso. Hoje em dia o termo que ficou mais badalado é cloud, mas em ciência você ainda fala muito de grade computacional. Pode seguir, por favor. Esse é um segundo slide de motivação que eu vou usar como uma analogia, tá? Esse aqui eu peguei uma figura lá do OpenStack que tem essa representação de componentes, digamos assim, e divide os componentes entre outras coisas, em componentes de computação, de networking e de armazenamento. Eu vou usar isso aqui durante a apresentação para fazer referência em relação aos projetos aonde eles estariam se encaixando se a gente fosse fazer uma categorização usando essa analogia, né? E ali eu fiz uma brincadeira de, em vez de chamar de sistema operacional, de ecossistema, né? Porque a gente não viu várias apresentações aí, uma coisa que tem complexidade, já começa no nível mais baixo de infraestrutura e a complexidade vai aumentando e é difícil até enxergar isso dentro. Então vamos falar das iniciativas
que eu classifiquei como relacionados à cloud. E aí eu fiz uma separação aqui que não é finita e não é fechada. Eu fiz aqui para a gente trocar essas ideias. Eu classifico uma primeira categoria que pegam 3 itens ali, tem relação com o programa mais tradicional de financiamento da RNP, que é o programa de GTs, e a fase que sucede o programa de GTs, que são os serviços experimentais que a gente chama de pré-produção. E, na verdade, a gente chama de pré-produção a transição para a produção, né? Então, a gente tem 3 etapas aqui que eu vou falar melhor. Uma outra categoria que a RNP tem investido em test beds, né? Criar infraestruturas para que os pesquisadores tenham tecnologia, recursos para executar os seus experimentos, né? Compartilhar, assim vai. Aqui eu estou citando uma plataforma, uma infraestrutura que a gente usa, mas a gente não construiu, e uma outra que a gente construiu. E eu chamei aqui uma outra categoria de sinergias que aí eu classifiquei que é o outro, né? Tem projetos de nuvem que são de colaboração interna, teve a citação a referência aqui ao JIT Cloud, e tem projetos que têm a ver com nuvem que são colaborações internacionais, nacionais e externas à RNP. Pode seguir, por favor. Então, falando daquela primeira categoria, a gente tem então uma linha de financiamento que é anual, que se chama Grupo de Trabalho, né? Programa de Grupo de Trabalho, onde o principal objetivo é que a gente consiga gerar um serviço. Isso durante muitos anos o viés era sempre gerar serviço, a ideia era financiar projetos que pudessem gerar novos serviços. E aos poucos a gente foi percebendo que não é só serviços que são gerados, a gente gera produtos, plataformas, que muitas vezes não são ofertadas como serviço pela RNP, mas estão disponíveis no portfólio da RNP para as instituições que queiram utilizá-los, né? Deixei uma referência aqui, uma figura bem tradicional que aparece em muitos slides introdutórios, que é o funil aqui das etapas de P&D, né? A gente tem uma primeira etapa que é mais uma concepção, onde a gente faz uma prospecção tecnológica, depois você já tem daquela prospecção, da chamada digital, os protótipos, né? Em seguida, a gente evolui esse protótipo para uma fase que a gente chama de piloto, depois uma fase que a gente chama de fase experimental, serviço experimental, e então uma fase final que é pré-produção e produção, né? Aqui eu deixei uma referência, depois vocês podem consultar lá o site da RNP para ver os outros anos e o histórico todo dos projetos financiados. Mas esses são os 8 projetos que estão sendo financiados no ciclo 2013-2014, porque os projetos começam no final em outubro, novembro, e vão até o outro ano. Então, são projetos de 12 meses. Os de fase 1 são protótipos, então a ideia ao final a gente tem uma prova de conceito bem construída. Se ela for muito bem construída, ela vai ser avaliada, ela passaria por uma etapa seguinte, que foi o que aconteceu com esses 2 casos aqui, que são os pilotos, onde a gente expõe aqueles resultados a algumas instituições, em geral que cabem na palma de não mais do que 5, em geral, e continua o desenvolvimento. Bom, aí eu comecei a destacar aqui, peguei os últimos 4 anos desse programa de GTs e tentei ver aqui quais eram os projetos relacionados à nuvem. E aqui eu estou botando aquela classificação que eu usei como analogia do OpenStack. Então, pegando os 2 projetos que estão na fase de prototipação no ciclo atual, a gente tem um projeto da UFRJ, aliás, os 2 são da UFRJ, coordenados pela UFRJ, tem PUC, tem outras instituições, mas são coordenados pela UFRJ, que tem a ver com a parte de computação e de armazenamento. No caso, o PID, tem um slide para ele, a gente vai detalhar, pode passar, por favor. Esse projeto aqui acho que essa palavra não apareceu aqui, mas não apareceu, orquestrar. A ideia é ter um controlador que consiga fazer essa função de definir onde vai provisionar uma máquina virtual ou se tem que mover uma máquina virtual de um lugar para outro porque saturaram os recursos onde ela foi provisionada, por exemplo, e ela precisa escalar. Então, o conceito básico é que esse controlador faz
essa gerência através de túneis VPN e uso aqui, não sei se apareceu, não aparece aqui o nome da tecnologia, estão usando o protocolo Lisp para fazer essa abstração da localização da máquina virtual. Então você poder fazer o movimento dessa máquina virtual para outros locais, outros data centers, outras infraestruturas, no caso de você chegar num topo e não conseguir escalar mais, por exemplo. Pode seguir. Aqui um outro GT de fase 1, que é de prototipação também, que é testbeds inteligentes, de espaço inteligente. Essa figura aqui ela não é muito amigável, é muito quadradona, mas assim, só para dar uma ideia que imagina que a gente tem nessa sala aqui, cada um de vocês tem um ponto sem fio. Esses pontos sem fio estão cabeados e tem um controlador que vai poder provisionar o código que vai eventualmente ser executado nesse sensor, por exemplo. Então, por isso que eu coloquei aquelas duas classificações de compute e de storage. Porque ao executar o experimento com aquela aplicação específica, vai se gerar um resultado, esse resultado vai ser guardado e compartilhado e assim vai. Então, a ideia é que eles estão trabalhando com IPv6 e que estão numa fase de prototipação, portanto, a gente no WNP, que eu vou citar mais adiante, a gente vai poder, que agora em maio, a gente vai poder visualizar uma parcial de como está esse protótipo, né? Como é que a interface dessa gestão aqui, como é que eles pensaram esse controle de execução, que separaram a interface de controle de dados, assim vai. Mas em resumo é isso, eles estão trabalhando com diferentes tipos de kits, né? Dos mais utilizados para essa parte de sensores e vão fazer comparativos também desses resultados. Sim. Então, destacando agora um projeto, acabou ficando uma figura, eu queria destacar essa fase aqui, que é a fase piloto. Se a gente pegar na fase atual, a gente tem um projeto que estava em fase 1, passou prototipação, passou para a fase 2, piloto, e que tem a ver com essa questão do provisionamento de rede. E aqui, esse projeto é um projeto que vai gerar um agregado, já está gerando, já tem resultados interessantes para a rede Cipó, que é a rede da RNP, atualmente ainda acredita em serviço experimental, não está em produção ainda, dedicada para fazer provisionamento de circuitos dinâmicos. E esse projeto, ele basicamente tenta criar um componente aqui antes desse provisionamento para facilitar a vida do usuário final, que poderia dizer para ele algumas regras de preferência de como o tráfego dele, de um cientista, né, de um experimentador, idealmente poderia trafegar. E daí ele cria uma abstração aqui para fazer com que isso ou vá pela rede Cipó, através de circuitos dinâmicos, ou, se não houver a possibilidade de provisionamento do circuito, vá pela rede tradicional, como iria. Então aqui é uma camada a mais para tentar fazer esse chaveamento automático entre... Depois você pode me criticar melhor, mas assim, estou falando assim em alto nível. Então, para fazer o uso do provisionamento da rede, digamos assim, indo pela rede Cipó, ou então direcionando o tráfego de forma transparente pela rede tradicional. Pode seguir. Aqui, então, seguindo no ciclo de P&D, então, fase 1, né, o ano 1, depois fase 2, piloto. A fase seguinte, o piloto sendo bem construído, sendo bem avaliado, passa a fase experimental. E aqui eu destaquei, na linha sem estar pontilhada, um dos projetos, porque também tem o AS, que também está em fase experimental, mas eu não destaquei aqui, porque eu não classifiquei ele diretamente como relacionado à nuvem e provisionamento, mas depois eu posso falar um pouco dele também. E então a gente tem teria nesse ano aqui, teria esse projeto que é de preservação digital, que foi para o portfólio de P&D, digamos assim, porque ele não recebeu financiamento de acordo com a priorização da RNP para seguir para serviço experimental, embora tenha sido recomendado e algumas tentativas tenham sido feitas para buscar outras fontes de recursos. E a mesma coisa do minha cloud científica, que é lá do LNCC, esse aqui é do UFPR, esse aqui é do LNCC, também não passou uma fase experimental, embora tenha sido recomendado. E esse que está destacado aqui é o que está em fase experimental atualmente,
Então, um projeto que começou em janeiro, vai até 31 de dezembro. Vamos lá, tem um pouco de informação. Só antes de mudar, ponto, por favor. Eu classifiquei aqui, então, esse projeto como sendo apenas de armazenamento, esse também, e esse aqui não, esse eu classifiquei como de armazenamento e computação, usando aquela analogia lá do OpenStack. Mas não são projetos que usam esse aqui, nem esse usa o OpenStack, esse aqui usa. Vai ser. Então, dando um exemplo rápido, 20 minutos, depois está ali. Na fase piloto do Minha Cloud Científica, que é um projeto lá do NCC, então se criou uma abstração para que o pesquisador ou alguém que tivesse no nível intermediário, um pouco mais técnico, que pudesse criar portais, onde esses portais dariam acesso a algoritmos já pré-cadastrados, digamos assim, para que aquele pesquisador pudesse executar aquele algoritmo dando uma entrada. Foi o foco desses 2 anos, né? Um projeto que passou pelo grupo de trabalho da ANP, fase 1 e fase 2, e terminou a fase 2 ano passado. Então eles criaram uma abstração, criaram uma forma de gerenciar esses diversos algoritmos. Então um pesquisador que queira fazer alguém citou aqui a questão da molécula, do DNA e tal, que tem um algoritmo, mas não está cadastrado, ele pode entrar em contato com a estrutura no caso aqui o NCC, que administra isso, e pedir para cadastrar, quer dizer, vai passar por várias etapas ali para que aquilo esteja disponível na interface. E, além disso, eles também criaram uma forma visual de tentar fazer dar uma abstração visual para o encadeamento de vários algoritmos. Então, além do pesquisador poder executar um algoritmo só, digamos assim, que seria escolher no portal científico, ele também poderia encadear, através de um workflow, diversos algoritmos. Então, a série de um passando para de outro, assim vai. Pode passar. Esse projeto, de forma centralizada, eles usam um framework chamado CS Grid, que foi desenvolvido pela PUC, que é bem conhecido, que é usado para barramento de serviços. E então, esse CS Grid tem uma arquitetura que ela permite distribuição, ou seja, ela permitiria que diferentes centros de computação de alto desempenho, que é o caso lá que o NCC gerencia, tivessem uma camada de barramento de serviço, usando o CS Grid, que essa figura está tentando ilustrar isso, né? Essas camadas aqui seria a proposta de serviço experimental, que foi até recomendada, mas não recebeu o financiamento. Até botei ali que se a gente conseguisse o caminho, a gente teria um projeto já em mãos para ir seguir nessa direção. Onde esse barramento central, essa governança central, passaria a ser, por exemplo, realizada pela RNP ou por um consórcio que faria as ações administrativas. Então, chegou um novo centro de computação de alto desempenho, ele quer usar essa forma de compartilhar os recursos. Então, ele instalaria o CS Grid ou alguma adaptação dele, faria a submissão da parte política, né, de regras e tudo mais, e passaria então a ofertar essa infraestrutura daqui para os demais. Então, isso aqui é uma proposta de serviço experimental, não é um projeto que está em andamento, mas é um projeto que a gente gostaria muito de ver sendo realizado. Então, isso aqui eu botei uma referência que é o que a gente faz em geral, pouco menos, talvez um pouco mais, dependendo do tipo do serviço experimental para esse projeto. Aqui um outro exemplo, que é o Digital Preservation, que teve a fase 2, passou por fase 1, protótipo, fase 2, piloto, e na fase piloto, na fase 2, eles pegaram o exemplo da história do acervo digital da UFPR, que tem 100 anos, e aí usaram os resultados do projeto para carregar isso lá. Basicamente a ideia aqui é você ter uma rede de vários nós, de baixo custo, ociosa, para realizar a preservação digital. Então eles desenvolveram toda a parte do protocolo para fazer essa parte da entrada de um novo nó, mas também a parte de auditoria das réplicas, a parte de controle, de confiabilidade daquele dado, para ofertar a garantia de que o dado ele é recuperável. Ele não é recuperado com alta performance, porque a preservação digital é a garantia de que você consegue recuperar o dado, mas não no tempo que você gostaria, necessariamente. Pode seguir. E esse projeto também teve uma proposta, cortou um pouquinho aqui que eu botei muita informação no slide.
ele apresenta também uma proposta de uma arquitetura para serviço experimental. Então a gente também tem um outro projeto, esses resultados estão no portfólio PV, mas a gente também tem já uma proposta de projeto mais ou menos costurada para a gente realizar a fase de serviço experimental com essa tecnologia. Aqui eu botei alguns detalhes dessa questão da réplica e tudo mais, mas pelo tempo vamos seguir. Então aqui eu vou citar agora, e explicando um pouco mais o ciclo completo, né, que eu venho referenciando, com o exemplo da tecnologia CNC, que é um projeto é um projeto corrente, em fase de serviço experimental, que começou no início do ano, e agora a gente está executando a fase experimental. Então é um projeto que passou também por duas fases, aqui eu dei um pouco mais de detalhes desse processo de seleção. Então tem um edital, aí tem uma submissão de projetos, aí tem um grupo que faz a avaliação desses projetos, acompanha esses projetos ao longo do ano, faz a avaliação no final. No caso do CNC, que é a computação em nuvem para a ciência, essa sigla, né? Não necessariamente esses nomes que surgem no início dos projetos é o nome que vai ser do serviço, mas alguns preservam o nome e outros não. Esse aqui talvez não seja totalmente adequado manter o nome, mas enfim, nasceu com esse nome, ele vem mantendo esse nome. Então ele está em fase de serviço experimental, junto com o AES, que é um projeto lá da UFPB, para gerar legendas em Libras, que é a linguagem de surdos, né? Brasileiro, né? Então tem dois projetos hoje na RNP que estão sendo executados e que estão em fase experimental. O CNC é um deles, é o que eu vou falar mais um pouco. E a fase posterior, essa fase, ou seja, daqui de 2015 para frente, a gente está falando de transição para produção. E eventualmente produção em 2015. Pode seguir, por favor. Então aqui falando nessa mesma analogia, na fase de piloto que terminou no final do ano passado, até onde foi o CNC? Eles elegeram o OpenStack como principal framework, tá? Aqui essa figura, não sei se está para o pessoal de trás está dando para enxergar, mas o amarelo foi o que foi modificado. Então eles usaram alguma coisa que existia e modificaram. O verde eles fizeram do zero. E o azul claro, que não está aparecendo aqui, eles usaram como estava, né? Então, parte da arquitetura envolveu desenvolver um cliente Android, desenvolver um cliente web, adaptar o cliente desktop, adaptar aqui essa parte de autenticação para funcionar com a Federação Café, e assim vai. Então, essa é uma fotografia, digamos, até o final do ano passado. Vamos seguir. Então, esse ano, com base em tudo que a gente conseguiu avaliar, a gente já vinha notando uma dificuldade de evolução da quantidade de funcionalidades comparada, porque esse é um projeto, não falei muito dele, mas é um projeto essencialmente de armazenamento em nuvem com funcionalidade de cifragem de dado, cifragem a partir do cliente. Eu posso falar um pouco disso também, que foi um debate ao longo do caminho interessante. Mas, no final das contas, a gente notou que não dá para competir com o Dropbox, com o Box, com o Google Drive, não tinha como, porque o financiamento de grupos de trabalho, né? Então, tivemos um bom protótipo, um piloto bem interessante, por ser estratégico, ele passou a fase experimental, mas a gente botou uma condição que a gente teria que ter uma mudança estratégica da tecnologia para que a gente tivesse uma interface com funcionalidades que fossem compatíveis aos comerciais. E aí entra o OnCloud. Então, a partir do início do ano, o pessoal está trabalhando muito forte para chegar agora em maio na WNP e apresentar uma parcial, onde a gente vai ter a interface do CNC, vai ser basicamente o que a gente tem de OnCloud. Eventualmente, para quem já conhece o OnCloud, vai perceber que é o OnCloud. E por debaixo, na verdade, a gente tem o OpenStack, especificamente o módulo Swift, porque eles estão trabalhando só com instância, não estão trabalhando com provisionamento de máquina virtual, esse tipo de coisa. E o Keystone, que foi adaptado para que a troca das credenciais com federação de identidade pudesse acontecer. E então esse serviço experimental ele já tem um modelo de autenticação via Federação Café. E aqui eu botei uma figura para ilustrar a arquitetura proposta, e não vou entrar em muito detalhe, mas assim, o pessoal está trabalhando também na parte de IP virtual para que
Hoje não está assim, hoje é round robin via DNS, para que isso aqui também tenha um pouco mais de robustez e assim vai. Então a fase experimental ela vai agregando um pouco mais de maturidade e um pouco mais de desenvolvimento das funcionalidades básicas que vêm das fases anteriores. E um último comentário, que aqui é uma coisa muito forte que está acontecendo, que até onde a gente conseguiu perceber, não tem ninguém que esteja customizando essa biblioteca aqui, esse módulo do OnCloud. Porque é uma abstração para falar com qualquer outra, digamos, back-end ou framework que faça armazenamento. Especificamente aqui a gente está, então, uma frente muito forte para melhorar o desempenho, melhorar o funcionamento disso para funcionar com o Swift, que é a interface, que é o módulo do OpenStack adotado pelo CNC. Então aqui tem um trabalho bem grande, então até o meio do ano, um pouco mais, a gente vai ter muitos resultados de P&D, de desenvolvimento que vão sair do forno. Sim. Aqui você está rapidamente para fazer uma alusão a uma coisa que não foi explorada, embora a gente tenha preparado a infraestrutura para isso. Então o mconf é a solução que está em transição para produção. Eu estou aqui, ano passado fiz muita força para que entrasse em produção, mas a gente tem um tempo, né, de modelagem de serviço e as outras ações das áreas da RNP para construir um produto bem acabado. Então a expectativa é que esse ano entre em produção. Pode seguir. O mconf é uma solução de multiconferência, pode seguir, por favor, de multiconferência, que ao final da fase experimental tinham servidores aí espalhados pelo Brasil, e eu só citei ele aqui nessa sessão de cloud porque no POP do Rio Grande do Sul a gente comprou uma Blade, que é uma lâmina, né? O POP do Rio Grande do Sul já tinha a caixa, até tem uma certa capacidade de escalar para outras Blades lá. E a gente fez alguns testes de escalabilidade, de criação de máquinas virtuais com tamanhos diferentes, mas isso não fez parte, não era parte essencial do projeto, criar uma interface de gerenciamento para fazer o provisionamento ou deprovisionamento, né, ou escalar uma máquina virtual para o tamanho adequado para uma conferência de 1000 pessoas ou para uma conferência de 10 pessoas. Mas eu só citei ele aqui por causa disso, porque a gente tem um hardware aqui, especificamente, que a gente pode explorar essa capacidade e agregar essas ideias e esses benefícios todos de provisionamento dos recursos e elasticidade a esse projeto também. Pode seguir. Aqui é só uma citação que esse projeto submeteu uma proposta de rede global para experimentação para o Terena. Uma proposta de artigo não passou e a gente acredita que o pôster vai passar. Conversando com outras pessoas, a gente tiveram muitas boas submissões e a gente tem espaço para mostrar essa proposição aqui, que é começar uma discussão sobre rede global, mundial, de experimentação que envolve multiconferência. Pode seguir. E aí talvez uma parte desse assunto vai esbarrar nessas questões de novo. Então, citando aqui aquela outra categoria que eu criei lá, de testbed, não tem só esse, mas eu criei uma referência para o Planet Lab, porque o Planet Lab ele é muito incentivado e utilizado pelos projetos de P&D da RNP. E o Planet Lab é uma infraestrutura de virtualização em slice, em máquinas virtuais, para pesquisadores desenvolverem seus experimentos e tudo mais. E esses dois projetos aqui, tem outros, né? Mas esses dois aqui são bem característicos de terem usado fortemente o Planet Lab ao longo do desenvolvimento de P&D. Então, é um exemplo que eu achei pertinente de nuvem que contribui para o desenvolvimento de P&D da RNP, mas não foi construído pela RNP. Isso aqui depois, quem não conhece, eu achei bem interessante dar uma olhada, porque no início dá um pouco de trabalho para entender como se cria os slides, como se opera o Planet Lab, né, e tudo mais, mas depois ele facilita e muito a vida. E ele mais ou menos, ele tem um comportamento interessante, que é um comportamento real, porque as máquinas saem do ar, quer dizer, ele não é uma coisa assim estática, ele acaba provocando situações que espelham um pouco a realidade, digamos assim. E um outro exemplo de testbed, que é uma infraestrutura em produção atualmente, que eu incentivo fortemente todo projeto acaba tendo que tratar questões de autorização, de autenticação, autorização. E a RNP, há um tempo atrás, a partir do Comitê Técnico de Identidade, resolveu criar essa iniciativa aqui, que é um laboratório de gestão de identidade.
Então, esse laboratório, pode seguir, por favor. Esse laboratório, basicamente, tem algumas máquinas virtuais provisionadas nos POPs da RNP. Essas máquinas virtuais têm algumas funções, né? E essas funções, basicamente, espelham o serviço em produção da RNP. Então, aqui no caso da Federação Café, tem a máquina virtual com provedor de identidade, tem a máquina virtual com provedor de identidade mais, que é o provedor de identidade que fala com o X509, tem o provedor de serviço e tem outras funções aqui. E assim vai, vão tendo outras camadas que vão ter máquinas virtuais. Essa parte dessa tecnologia aqui, ela está sendo desenvolvida no momento. Não sei se tudo está disponível, acho que o OpenID Connect tem máquina virtual disponível. Então, se vocês têm projetos, têm estudos, têm pesquisas e precisam e não querem gastar tanto tempo fazendo setup, porque isso dá muito trabalho, fazer o setup da parte de autorização e autenticação, e se isso não for o foco do trabalho de vocês, por exemplo, ou do estudo, aqui tem um caminho interessante para pular essa etapa, né? Então já tem um ambiente ali de experimentação que já vai me dar isso pronto, o LDAP instalado, com todas as outras coisas também instaladas, dependências instaladas para isso funcionar. A mesma coisa para chaves públicas, também tem lá máquinas virtuais que simulam autoridades certificadoras, autoridades de registro, e assim vai. E por fim, a possibilidade, ao invés de você usar essa infraestrutura que está aqui, você baixar a máquina virtual no formato compatível com os hypervisors da vida e fazer a sua instalação local e também seguir adiante. Então, esse aqui é um caminho bem interessante. E bom, para mim foi uma ligação direta com nuvem e eu acho que é uma coisa que não tem sido talvez tão divulgada para a comunidade e que eu estou fazendo esse trabalho aqui aproveitando a oportunidade. Pode seguir, por favor. Ali no link tem mais informações de como se cadastrar, como solicitar, então depois vocês pegam os slides e quem tiver interesse pode me perguntar ou pode acessar diretamente lá o pessoal do suporte. Por fim, aqui, está no final, depois está ali 3 minutos, pode seguir. Aqui eu citei algumas colaborações internas, tem outras, tá? Citei as que vieram assim mais fácil na cabeça. Por exemplo, o CNC, que está em serviço experimental, está usando o OpenStack, o módulo Swift, o Keystone, o AllCloud e outras coisas. O PID está usando o OpenStack também, mas é mais para o provisionamento da máquina virtual eles acho que estão trabalhando também na frente de ofertar volumes, que não seria ofertar as instâncias, né, os arquivos propriamente ditos. Então, esses dois aqui, o pessoal do GTPID já participou de algumas etapas do projeto de serviço experimental CNC. Então, já estão se falando, e até essa sinergia que está aqui, que é esse know-how, né? A gente tem muita gente que está olhando coisas de OpenStack, né? Acho que a gente tinha que começar a formar um grupo que pudesse debater essas ideias, para a gente não evitar o retrabalho, não necessariamente usar coisas da RNP, mas assim, às vezes até o contrário, né? A gente usar coisas que já estão mais amadurecidas e entendidas por outras instituições. E, então, assim, a gente não é um objetivo do escopo oficial do projeto CNC, mas a gente está fazendo push ali de tentar com que o CNC possa também estar ligado àquele controlador do PID que vai fazer o provisionamento da máquina virtual e que eventualmente vai oferecer também a forma de armazenar arquivos, né? Pode passar. Aqui eu botei uma citação para um projeto interno do CDC. Esse é um slide, não sei se está mais atualizado, eu peguei o que eu tinha, porque eu achei importante citar aqui que no projeto, na visão de longo prazo, o que a gente consegue definir que se vai fazer com o CDC em relação ao PID vamos ter um espaço lá para PID, que vai se fazer, a gente não sabe ainda, se vai usar o CNC lá dentro, ou vai usar o controlador do PID para ser o controlador ofertado para todas o provisionamento. Isso aí, esse debate está muito cru ainda. Então, isso é uma dificuldade dessa área de cloud, a RNP também não ter, talvez, uma estrutura totalmente fechada, assim, um entendimento bem amarrado da estratégia de abordar a nuvem. Então, a gente segue por PID, segue por soluções, segue fazendo colaboração com outras instituições, então... Mas eu aqui não apresentei um slide que fosse da estratégia, seria o primeiro, né, para eu declarar já onde é que o PID se insere na estratégia mais ampla. Então, é uma dificuldade, mas a gente está trabalhando, espero que isso em breve surja. Então, o que eu queria citar é que esses containers aí da Huawei, via parceria que foi formada pelo incentivo de algumas legislações aí, vigentes,
A gente vai ter um espaço lá que a gente vai poder usar para máquinas virtuais, para o que for de P&D, mas não está definido o que vai ser ainda. Pode passar. Aqui eu botei, não sei se está muito pequena para o pessoal de trás, mas essa tabela aqui, ela para mim vale ouro. Existe um projeto interno que esse nome não é oficial, mas a gente, quando fala dele, fala RNP Dropbox, que é o RNP Dropbox corporativo, é para os colaboradores da RNP, não para os clientes da RNP. Então tem a parte de TI da RNP e tal, vem fazendo um trabalho muito interessante de comparar várias soluções. Eles criaram um conjunto de critérios, aqui eu botei só alguns, mas são 40 ao todo que eles estão usando, e começaram a fazer comparações aí, né? Pode ser que esse status aqui, a pessoa que está liderando esse projeto está de férias, então pode ser que era vermelho, não é mais vermelho, é amarelo, mas assim, até uns 15 dias atrás, um mês atrás, era mais ou menos isso. E a gente começou a inserir aqui eu tirei os outros nomes, mas assim, é Dropbox, é Google Drive, enfim, esses aí top, e aí tem comerciais e não comerciais. E aqui entrou uma coluna CNC que ainda está com a pontuação meio baixa, que está 45, porque a gente tem coisa que a gente... Na verdade, o CNC ele vai se aproximar do OnCloud, é isso que vai acontecer, pela adoção desse framework como interface, né? Então a gente acredita que a gente vai pontuar aqui ou mais, então a gente vai estar brigando com digamos, as melhores, assim, as melhores pontuadas. E o Store, eu citei aqui porque tem, embora não tenha falado antes, no projeto CNC tem uma ação fora do escopo, que também entrou pela janela, que a gente vai precisar que a equipe se posicione em relação ao Store, porque tem outros projetos da RNP que estão em parceria, estão em colaboração com a equipe do Store. Então isso aqui foi só para citar, para ilustrar o seguinte, realmente é difícil, por isso que eu fiz aquela pergunta também dos critérios e tudo mais, porque é o primeiro passo e aí você vê que tem várias colunas que você tem que comparar, tem que instalar, tem que testar. Não é muito simples. Pode seguir. Então, para fechar aqui, por favor, daqui eu só queria destacar, na verdade, que isso que eu não falei no início, mas a RNP não faz esses desenvolvimentos internos, sempre contratando em parceria, em colaboração com as instituições nacionais e colaborações internacionais também, com outras redes acadêmicas. E aqui, na verdade, o tema desse ano, que o próximo slide dá mais detalhes dos eventos, mas do WRNP que acontece em maio, é infraestruturas definidas por software, né? Então vai acontecer, pode ir para o próximo slide, só falando dos eventos anuais da RNP. Então o WRNP, que é um evento que fala com a comunidade de ensino e pesquisa, né? Esse ano tem esse tema, infraestruturas definidas por software. Então, é um evento que acontece em maio, em Florianópolis, dias 3 e 4 e 5, segunda e terça, depois do feriado de trabalho. Tem um outro evento anual, que é o Fórum RNP, que acontece em Brasília em setembro, que tem o tema de e-saúde. Então, o ano passado, o Fórum RNP teve uma trilha exclusiva de cloud, então quem quiser entrar no site e olhar as apresentações lá, também tem boas referências lá. E, embora o tema seja de e-saúde, eu acho que é muito possível de ter uma trilha de cloud esse ano. Estou chutando aqui, mas eu não participo do comitê de organização, mas eu acho que deve ter. E, bom, esses sites aqui dão mais informações, esses dois já estão no ar, esse aqui ainda não. Se vocês entrarem lá, vão cair no site do ano passado, que é do SCI, que é de capacitação e inovação, onde a gente tem diversos treinamentos técnicos. E nesse SCI desse ano, a gente fez uma proposição de ofertar um treinamento de 20 horas de OpenStack, mas motivado pelo CNC. Já que o CNC adotou o OpenStack e adotou o OnCloud, a gente vai tentar fazer ali em 20 horas uma capacitação técnica pegando tudo, desde a parte de instalação até gerenciamento e tudo mais, mas ilustrando com os experimentos que a gente realizou, né? Então, o último slide só cita que uma boa fonte de investigação para quem está fazendo pesquisa e tudo mais é olhar o relatório anual de gestão da RNP do ano passado. Tem 40 ocorrências de nuvem lá dentro, então pode ser uma boa fonte de referência para vocês. E ali tem nesses relatórios de gestão, eles dão uma visão gerencial, então vocês não vão encontrar detalhes técnicos de como está implementado, a gente precisa falar com a equipe do projeto. Mas ali somos nós, gerentes de projetos, de programas,
no RP que descrevemos quais foram os resultados alcançados e o que se espera. Então, é uma boa fonte de consulta, incentivo a todos e obrigado, desculpa ter passado muito tempo. Alô? Nossa, muito bom, pessoal. Obrigado. Perguntas? Ou está todo mundo atônito aqui com as coisas com a quantidade de projetos FNP? Muito bom. Eu vou... então, não tem nenhuma pergunta, então vamos agradecer ao... Obrigado.